queridos pesquisadores! Hoje nós vamos dar continuidade à nossa história, que tem por título Um Amigo que Ressuscita. Então, ontem nós vimos que Jesus morreu e o anjo Gabriel veio e o ressuscitou, certo? Chamou para fora da tumba. Nós vimos também que os soldados reconheceram que Jesus realmente era a majestade do céu. Mas como que essa história vai continuar? O que Pilatos falou para eles? Bom, no tópico de hoje, a gente vai ver que o rosto dos sacerdotes, eles estavam como de um morto. Eles também ficaram aterrorizados. Tipo pensando assim, nossa, se ele realmente era o Filho de Deus e a gente matou, agora ele vai vir atrás da gente. Ou então eles pensavam assim, como que eu vou sair na rua com segurança, sendo que a qualquer momento ele pode aparecer? Se ele ressurgiu, se ele é um Deus, ele pode estar em qualquer lugar. E aí eles pensavam, se eu me trancar em uma sala e fechar o ferrolho ou passar a chave, não vai adiantar nada, porque ele é um Deus, ele consegue entrar. Então eles estavam com muito medo, tá? E aí apareceu um homem chamado Caifás. Caifás, ele tentava falar e não conseguia. A voz, sabe, ficava balbuciando e não conseguia falar. Até que ele meio que respirou, voltou em si e aí ele falou lentamente. Esperem, esperem. Não contem a ninguém o que vocês viram. Então eles falaram, ele falou para os soldados, não conta para ninguém. Shhh, bico calado aí, fica quieto. Aí, por que eles queriam calar os soldados? Porque eles não admitiam que tinham cometido o pecado de crucificar o Messias. Eles não queriam reconhecer diante do povo da cidade. Já pensou se as pessoas se revoltam contra ele também? Então eram várias interrogações na cabeça, vários questionamentos. Então, o que ele fez? Ele comprou os soldados. Falou assim, ó, vocês vão mentir e eu vou te dar um saquinho de dinheiro, com bastante dinheiro, para vocês, ó, zíper na boca. E foi isso que ele fez. Ele deu dinheiro para aqueles soldados ficarem quietos e não falar nada. E pior, ele pediu agora para ele inventar uma mentira. Falou assim, ó, digam que os discípulos dele vieram à noite e roubaram o corpo enquanto dormíamos. Se os soldados estavam guardando o túmulo, vocês acham que os soldados poderiam dormir? Então, assim, quem tivesse um pouquinho de inteligência já ia ver que tinha alguma coisa errada. Porque guarda não dorme. Eles trocam de turno para um dormir enquanto o outro fica guardando, né? E ele falou isso. Enquanto dorme, eles roubaram. E aí esses soldados ficaram pensando, pronto, vão matar a gente. Porque eu estava guardando o túmulo, como que eu vou dizer que eu dormi e eles roubaram? Né? Eles iriam se prejudicar. Mas o dinheiro compra tudo, então eles aceitaram, pegaram o dinheiro e saíram com essa mentira nos lábios, tá bom? Vamos para a hora de pesquisar. Hoje nós temos 3 perguntas aí para a gente responder. Estão bem fáceis porque está tudo no texto embaixo, tá bom? Vamos lá. De quem os sacerdotes se tornaram ferramentas após entregarem Cristo à morte? E aí, o que vocês acham? Quando a gente faz uma coisa errada, de quem que a gente vira ferramenta? É igual aqueles bonequinhos marionetes, sabe? Que tem um cordãozinho. Quem é que manipula a nossa vida? O texto fala o seguinte, está escrito em O Desejado de Todas as Nações, página 785. Ao entregarem Cristo à morte, os sacerdotes se transformaram em ferramentas de Satanás. Então, Satanás estava agora guiando a vida daquelas pessoas. Então, sempre que a gente comete um pecado, aí você fala, foi só um pecadinho. Aí você vai e faz outro pecado, e faz outro, e você vai repetindo. À medida que isso vai se repetindo, os anjos do Senhor vão se afastando de nós e os anjos de Satanás vão se aproximando, tá? Então, a gente precisa ter muito cuidado com as nossas ações, tudo bem? Questão 2. Para descobrir como a vida dos sacerdotes se tornou miserável após a crucifixão de Cristo, leia o texto abaixo e responda as perguntas a seguir. Eu não vou ler o texto, já vou para as perguntas e aí a gente discute, tudo bem? Então fala assim, o que eles temiam? O que esses sacerdotes tinham medo? É o que eu comentei lá com vocês no tópico da lição. Eles tinham medo de ver Jesus o quê?
face a face. Então, quando a gente faz alguma coisa errada, a gente tem o quê? Vergonha de encarar a pessoa. Então, por exemplo, eu falei mal de alguém. Um exemplo. Aí eu encontro com essa pessoa. Quando eu encontro, eu não tenho coragem de olhar nos olhos dela. Eu fico meio que, sabe, tentando disfarçar. Agora você imagina, você matou uma pessoa, acha que matou, né? E aí, de repente, ela aparece de volta. Como que você vai encarar aquela pessoa ali? E pior, sabendo que é um Deus. Eles pensavam, pronto, vai me matar, vai me fulminar, né? Então, eles tinham esse medo aí, tá bom? E o que eles não conseguiam esquecer? Aí o texto, na penúltima linha, fala assim: o seu sangue caia sobre nós e os nossos filhos. Então, quando eles crucificaram a Cristo, eles falaram essa sentença, né? Que se Cristo fosse o inocente, que o sangue dele caísse sobre ele e a geração deles, os filhos deles. Então, eles ficavam pensando nos últimos momentos de Cristo ali no tribunal, a cena ali, o que aconteceu, tá? Então, ficou martelando na cabeça dos sacerdotes. Por último, é para a gente descobrir o que significa a palavra suborno. Você já ouviu essa palavra? Sabe o que significa? Eu fui pesquisar no dicionário e fala que o suborno é o ato ou efeito de subornar, de compra ou de corrupção. Foi o que os sacerdotes fizeram com os soldados. Então, ele subornou, ele falou, se você ficar quieto e se você inventar essa mentira, eu te pago. Então, às vezes, em algumas situações, as pessoas podem aparecer querendo subornar a gente. Então, por exemplo, lá na escola, alguém pode falar, se você colocar meu nome no trabalho, eu te pago um lanche. Isso é uma forma de suborno, tá? Ou então, se alguém faz alguma coisa errada e fala, se você ficar quieto, eu te pago alguma coisa, eu te dou um trocado. É um suborno também. Então, o tópico de hoje fala que nós devemos ser pessoas, o quê? Pessoas fiéis e verdadeiras, sempre falando a verdade. Então, a mentira tem sempre que ficar fora dos nossos lábios. Que Jesus te abençoe e te capacite a ser uma boa pessoa de lábios puros. Tchau, e a gente se encontra amanhã para continuar a história de Cristo. Tchauzinho.